E na Câmara, a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, vai assumir a presidência da Frente Parlamentar em defesa da liberdade de expressão. A frente terá o objetivo de acompanhar e fiscalizar propostas e medidas que assegurem a liberdade de expressão, priorizando a análise das 58 propostas relacionadas ao tema que já tramitam na Casa. O lançamento oficial da frente ocorrerá nesta quarta-feira. E já falando em liberdade de expressão, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, foi interrompido abruptamente durante uma entrevista à Jovem Pan. A conversa foi encerrada, de repente, no momento em que o defensor falava sobre casos de censura no Brasil e citava como exemplo a própria emissora. O ex-presidente Bolsonaro compartilhou a cena e acusou a emissora de censurar o seu advogado. O tema ganhou as redes sociais e o nome da Jovem Pan foi parar entre os assuntos mais comentados no momento na Rede X, com usuários também acusando a emissora de censura. A Oeste procurou a Jovem Pan perguntando o que motivou a interrupção e se vai haver uma nova entrevista com o advogado Paulo Bueno. E aí, Augusto, a emissora Jovem Pan disse que não vai se manifestar sobre esse caso que ocorreu ontem. Não tem o que dizer, né? Nós vamos mostrar alguma coisa ou não? Só para saber. Não, a gente não vai... Não vai mostrar. Então eu vou descrever, né? Me ajuda a lembrar. O advogado começa a argumentar e aí você percebe que o apresentador começa a receber aqueles recados da Miriam Leitão, na entrevista com o Bolsonaro, né? Antes de ler aquele patético editorial lá. E o advogado está mostrando com clareza mais um absurdo. Aí, de repente, você sente o pânico geral nas salas da direção, né? Vai chegando ordens ali. Aí, de repente, o apresentador começa a dizer, olha, é questão de tempo, nós estamos aqui, mas não é para falar desse caso, a gente queria falar de outro, mas aí tem outra entrevista. A explicação é sempre pior que o fato em si, né, quando vem, porque não tem explicação. E o advogado fica ali meio perplexo e encerrar. Ele estava ao vivo no estúdio, né, Augusto? Não era também no telão, ele estava ao lado do apresentador. Chamaram o advogado do Bolsonaro. Então, mas aí eles disseram que a entrevista não era para falar do caso do Bolsonaro. Que maravilha. Eu sou advogado do Piotr. Você me chama para ir para o teu programa. Eu começo a falar do Piotr. Não, peraí. Eu não quero falar do Piotr. Nós viemos aqui para conversar da Paula. Só faltou isso. Então é o seguinte. É nesse clima que a gente trabalhou. Uhum. E nós não cedemos. Simples assim. Nós não fizemos isso aí. Porque se eu tivesse recebido a ordem por telefone, muda de assunto, para com isso aí, manda embora o convidado. Não mandaria. Como não mandamos. Uhum. Nada. Então é isso aí. Como é que pode? Agora, o advogado do Bolsonaro também não pode falar? Por quê? Porque então não pode falar que o advogado é advogado do Bolsonaro. É isso. O Lula não é amigo de ditador. O advogado do Bolsonaro não é advogado do Bolsonaro. Foi isso mais ou menos que disse. E ele fala se vai continuar a entrevista, eu não me recordo. Quem? O apresentador? Não, o apresentador sai, ele vai outro fazer, dia nós vamos vai chamar fazer, numa outra oportunidade, porque o tempo está muito curto e aquele tema demandava mais tempo para a entrevista, então ele iria chamá-lo de novo. Eu vou só dizer o seguinte, porque é um favor que eu presto, porque eu lidei com todos os jornais importantes, aí dirigi redações importantes e lidei com o que se chama o homem, que é o dono. Sempre o homem disse, o homem aquilo e tal. Eu vou dizer um negócio que eu aprendi, mas com muita clareza. Uma publicação, qualquer meio de comunicação, ele se faz respeitar pela credibilidade e pela coragem, pela ausência de medo. Se o dono do poder percebe que você está com medo, ponto final. Ele sabe que você se amedronta e com quê? E ele vai amedrontar sempre.
quando impedem um advogado de defender o seu cliente, ele vai os beneficiários, os que comemoraram o triunfo do autoritarismo, no caso, eles já começaram a planejar qual é o próximo avanço. E pode chegar o momento em que o advogado do dono da empresa não pode falar em defesa do dono da empresa. Pois é, pegou muito mal, eles estavam ao vivo, isso acaba descredibilizando muito a emissora. Você também trabalhou ao lado do Augusto por muito tempo lá, né? Mas olha, Paula, não é nenhuma surpresa pra gente, né, Augusto? Não. Não é nenhuma surpresa, porque durante as eleições de 2022, durante o programa no ar, nós recebíamos mensagens, não pode falar isso, não pode falar aquilo, mensagens de advogados, né? Até que depois do programa nos reuníamos e o Augusto sempre perguntava, o que eu não posso falar? Não, você pode falar, mas não pode falar. Isso aí, queria saber. Pode, mas não pode. Até que ficou estabelecido que nós não poderíamos falar descondenado, corrupto, amigo de ditadores. Tinha mais duas, né, Augusto? Tinha ladrão. Ladrão. Descondenado. Descondenado, amigo de ditadores. Ex-presidiário. Ex-presidiário. Eram 5. Era isso. E aí... Olha, é bom, já... Vamos contar. O Tribunal Superior Eleitoral, espertamente, soltou um vídeo em que eles diziam claramente que eles não eram responsáveis por censura nenhuma, não é? Aí, quando veio essa informação, eu disse, bom, já que não está tudo permitido, eu vou falar. E disse, eram 9 segundos. Vamos falar aqui em 9 segundos, não tira do ar. Aí falamos. Falei em 9 segundos, tudo isso aí, já que pode falar, é ladrão, ex-presidiário, eu não podia esquecer, para falar todos os 5 nesse tempo. No dia seguinte eu nem voltei para trabalhar, já estava claríssimo que foi a própria rádio se antecipando. A censura, assim, eles viram o que não gostavam, do que não gostavam, atenderam antes o que fez o tribunal. O que eu estou dizendo que eles fazem, avançou. Exato. Avançou e soltou um vídeo que nos ridicularizava. Não é? Sim, exato. Mentira, eles que inventaram que não pode falar isso aí, então nós falamos. E nossa produção aqui, o querido Gadelha, mandou as palavras proibidas. Ladrão, ex-presidiário, descondenado, amigo de ditadores e chefe de organização criminosa. Pronto. Não podia falar. E essa foi a grande sacada do nosso mestre Augusto, porque quando foi dito, não há censura. Vocês podem falar. O TSE soltou um vídeo para desmentir o Augusto. O Augusto, então, no ar, disse, bom, já que não há censura, eu vou falar. Ladrão, ex-presidiário, descondenado, amigo de ditadores e chefe de organização criminosa. Foram minhas últimas palavras. Foram. E aí, quando me comunicaram, o Augusto foi desligado, eu falei, então, até logo. Porque sem ele, eu não... A grande Ana. E assim nasceu Sem Filtro. E assim nasceu Sem Filtro. Graças aos nossos assinantes. O advogado estava dando uma resposta como entrevistado de advogado do Bolsonaro. Sim. Com urbanidade. Ele estava defendendo, inclusive, a questão, né, de não se permitir censura. Foi esse o momento em que houve... Primeiramente, todo mundo pode estourar tempo em televisão. É a coisa mais comum do mundo. Eu sei porque eu estourei à vontade. É isso aí. Você não deixa um entrevistado que você convidou, até porque é seu convidado, ele doou o seu tempo a você, ele fez uma gentileza a você, dá 15 minutos para ele concluir o raciocínio, 30 segundos para concluir o raciocínio. Doutor, eu tenho mais 30 segundos, 1 minuto. Ele conclui o raciocínio e acabou. Não vai acontecer nada. Nada. Nem emissoras que têm rede, porque isso é uma decisão que você pode tomar. Agora... Vamos lá.
Eu sei porque eu li editoriais lá, quando estive lá, em defesa da democracia e contra a censura. Eu sei porque eu li, e alguns eu mexi no texto, inclusive, no começo, principalmente, quando a Jovem Pan estava massacrada, citando a Constituição. Como fazemos aqui, citando a Constituição. Nada além, não queremos absolutamente nada além do legal. Bom, agora, o que é uma decisão executiva do dono, ele que responda por isso. É isso aí.